Começando mais um Foto Conversa, hoje com Marcelo Lobo, um fotógrafo excelente aqui de Belém. O trabalho dele é no retrato. E o que ele vai falar hoje é sobre a influência do cinema na fotografia dele. Então, Marcelo, eu queria que tu me falasse um pouquinho do teu início, como é que tu foste para a fotografia. Eu lembro que quando eu te vi o bate-papo aqui no Belém Fotos, falaste que começaste estudando Photoshop antes de ter tua câmera, né? E até o momento que chegaste, comprou tua câmera e conectou com toda essa tua bagagem de cinema, de todas as coisas que tu gostas de música, né? E aí eu queria que tu me contasse um pouquinho de tudo isso. Primeiro é um prazer estar aqui. Eu acho muito importante a gente compartilhar nossas experiências. Nós somos colegas de profissão, né? Com certeza. Tem muito fotógrafo que encara as coisas como concorrência e tudo mais. Eu prefiro encarar como colegas de profissão, até porque a gente cresce junto. Com certeza. Assim, eu desde adolescente que eu adorava Photoshop, várias versões do Photoshop. Eu comecei brincando mesmo com montagens e tudo mais. Só que bem depois, quando eu fiz faculdade de outra coisa, que foi Relações Públicas, mas envolvia comunicação de algum jeito. Aí, em 2012, eu fiz uma viagem e eu tive a oportunidade de comprar uma câmera, mas o propósito na época era fazer vídeos para o YouTube. Seja de música, porque eu também estava com uma banda, ou então vídeos de vlogs. Chegaste a fazer o canal? Cheguei a fazer, me aventurei por canal de música, com covers. Me aventurei com um canal de vlogs também, só que depois a gente vai perdendo o entusiasmo, porque quando tu é um exército de um homem só, tu sabe muito bem como é isso. Sim. É difícil tu manter uma média, que é o que é mais importante no YouTube, né? A consistência. Mas é isso. Aí, sem querer, comecei a me apaixonar por fotografia, porque como eu comprei numa cidade maravilhosa, que foi Nova York, é inevitável eu começar a experimentar, fotografar a cidade e tudo mais. Quando eu vi as fotos, eu fui me empolgando. O melhor registro possível da tua viagem, né? E eu totalmente zerado em fotografia manual, né? Entendi. Só que o meu amor por cinema, ele tá desde sempre. Sempre gostei muito de filme. Fiz curso, inclusive, aqui em Belém com o Marco Antônio Moreira de crítica cinematográfica. Então é uma coisa que eu tenho no meu coração. Sempre tive uma vontade. Quando eu era adolescente, me perguntavam o que eu queria ser, era diretor de cinema. Sim. Mas era muito complicado, ainda não existia na UFPA um curso, etc, etc. Não consigo te dizer exatamente quando, mas eu comecei a perceber que, se o cinema tem tantos elementos interessantes que são usados para estimular emoções nas pessoas, inclusive os fotógrafos se transformam muitas vezes em cinematógrafos, que é quase que um braço direito dos grandes diretores. Aí tu começa a perceber que uma coisa está muito mais conectada do que a gente pensa. E tu consegue, de repente, ao invés de simplesmente criar por criar aquela determinada técnica, por que essa técnica eu vou adotar nessa pessoa? O que ela quer da fotografia dela? Então eu particularmente trato cada ensaio fotográfico com uma história totalmente diferente um do outro. Eu preciso conhecer a pessoa, preciso conhecer o momento de vida dela, o que ela está passando, o que ela quer passar, o que ela está com vontade, quais são as influências dela, as coisas que agradam ela. E depois, então, a gente começa a criar qual luz vamos usar, se vamos usar uma coisa natural ou se vamos usar um flash modificado, etc, etc. E aí, por diante, é um jogo interessante, porque não existe garantia de nada. Sim. É assustador para muito fotógrafo fazer isso, então a gente percebe também um certo conforto em muitos fotógrafos que escolhem fazer um único preset, um único jeito de editar, um único jeito. Mas isso está acontecendo, né? E eu particularmente, nada contra, mas eu particularmente não adoto essa filosofia, porque eu parto do princípio de que cada pessoa é uma pessoa. Cada sessão de fotos é uma Exato, sessão, né? exato. Porque tu vais mexer com ela. Eu também sou meio assim, eu sou meio aventureira. Eu não gosto muito de deixar tudo muito padronizado. A gente vê no Instagram, as fotos estão cada vez mais padronizadas, e aí acaba não sabendo de quem é a foto. Eu acho que o segredo está exatamente nisso, em trabalhar a luz, trabalhar a história daquela pessoa, as cores, a pessoa. Eu me lembro até que tu falaste no bate-papo aqui, que pro fotógrafo seria interessante buscar também às vezes o ator.
que já sabe atuar, e aí tu pode dançarinos, dançarinos, né, que pode tirar pessoas de outras áreas, né? Mais da expressão, tanto facial quanto corporal, né, pro fotógrafo mesmo treinar um pouquinho disso, mas não necessariamente, né, pode fotografar qualquer pessoa. Isso. Mas tirar cada vez mais da pessoa o que ela é, né? Tirando um pouco também aquela necessidade que muito fotógrafo tem de... Parece que às vezes o mais importante de tudo na fotografia daquela pessoa é o feed dela, do Instagram dela. Sim. Acima de qualquer coisa. Uma mania de feed colorido, né? Aí é a mesma coisa, ou seja, é claro que tem um pouco de comodismo. Sim. Porque, funcionou, deu certo, então vou manter, vou continuar. Só que uma pessoa, pelo menos assim, tem pessoas e pessoas. Eu ia fazer isso aqui, eu não ia aguentar, porque a minha criatividade não ia permitir que todo santo dia eu tirasse o mesmo jeito. E eu acho, inclusive, que todo mundo que lida com uma parte criativa, você consegue, vamos dizer, evoluir na sua carreira quando você sai da zona de conforto. Então, a zona de conforto, eu já sei fazer um jeito assim. Para certos trabalhos eu vou precisar fazer desse jeito, não tem problema. Sim. Mas quando a gente consegue surpreender positivamente o cliente, é maravilhoso, sabe? É a maior massagem de ego para mim, não tem a ver com um feed bonito do Instagram. A gente cuida do Instagram, a gente cuida do feed do Instagram. Não é simplesmente largar. Mas é não tornar todos os ensaios um só utilizar modelos lindas, só utilizar o mesmo tipo de pessoa, porque eu particularmente gosto do desafio de tornar pessoas de diferentes jeitos, tipos, cores, raças, idades, na sua melhor versão daquele momento. É um desafio interessante, pelo menos no meu caso. Então eu queria que tu me mostrasses um pouco das tuas fotos e falasse dessa influência do cinema, em cores, na iluminação. Como é que tu trabalhaste isso com a modelo? Os melhores ensaios que eu pude ter foram aqueles que eu tive uma liberdade maior criativa, pelo menos eu me senti melhor, porque assim a gente trabalha em conjunto, tanto com a modelo como com as minhas ideias. Então foram os ensaios que não tiveram limite de tempo, hora marcada para acabar, e também um pouco mais de conforto no lugar onde a gente estava, para dar tempo de eu montar o flash. Então, já tive influências de diferentes ensaios fotográficos, mas eu costumo te dizer que o ponto principal de influência do cinema que eu gosto de começar é cartazes de filmes. Porque se tu for reparar, quando a gente está na Netflix, é um negócio maravilhoso. O trabalho de design dos cartazes para retratar o que é aquele filme e te puxar é uma coisa que me instiga de alguma maneira. Então, por exemplo, se eu vou fotografar um político, por exemplo, como já fotografei, eu tento me inspirar de alguma maneira sutil num pôster de House of Cards, por exemplo, que é um pôster classudo, que tem uns tons mais frios, mas que não deixam de ter um pouquinho de vida, etc, etc. Se eu vou fotografar uma história de amor entre um casal, aí eu vou para as histórias românticas, pergunto inclusive para eles quais foram os filmes que eles mais gostaram, etc, o casal no caso. E assim por diante. É uma ótima dica, inclusive, né? Porque isso aí, eu não gosto de dizer que isso é o meu método, não tem esse ego todo, sabe? Eu lembro que tu me mostraste umas fotos que nenhuma era modelo, mas tu olhando a foto assim parecia que todas eram, né? Sim. Eu fiz um ensaio fotográfico num hotel aqui em Belém, eu fui contratado por um maquiador chamado Neto Navarro, que é muito bom, muito legal. Já trabalhei com ele. Tem uma energia muito bacana. Muito legal. E é uma pessoa que é ótima de trabalhar, vamos dizer, ele colabora muito bem. Ele te deixa livre para tu criar o teu lado da coisa, ele consegue comunicar bem o que ele quer. O Neto tem uma coisa muito de equipe, né? Ele faz logo todo mundo trabalhar em equipe. Assim. Isso. E esse ensaio ficou bem marcante, porque eram 4 moças onde umas já tinham experiência, outras estavam começando com experiência, outras nunca tiveram experiência com fotografia. Mas o desafio era tornar com que esse grupo de 4 mulheres empoderadas, o nome do ensaio era Empowerment, que na época estava bombando a palavra empoderamento, e o tema central era esse, era mostrar um poder feminino e diferentes espaços de lá,
e a gente conseguiu retratar bacana, porque a gente pôde variar, entregar algumas coisas mais criativas, mas também entregar o principal, que era o que ele estava precisando, que eram fotos bem de close, que mostrassem a textura da maquiagem bem feita, que é uma parte da edição que é muito delicada, que é importante que mantenha-se, né? Eu lembro até que ele me deu um exemplo que para um fotógrafo, às vezes o que é importante de todo mundo trabalhar em equipe e conversar, que tem algumas maquiagens que em determinado flash pode estragar todo o trabalho dele, porque o flash vai estourar aquela maquiagem. Então é muito importante essa questão de todo mundo conversar, do cara saber também qual é a maquiagem que está sendo usada, para não usar um tipo de ajuste lá que vai estragar todo o trabalho que o maquiador teve, né? Se o fotógrafo tem receio de flash, ele é só porque ele não conhece, porque ele cria um monte de preconceitos, assusta, mas como você tem a todo momento uma oportunidade de experimentar, fotografar de graça um conhecido, uma amiga, e experimentando, explicar para ela, olha, eu estou aqui, quero fazer umas fotos, estou começando, e você quebra esse medo, e aí você começa a perceber que não é o flash que gera preconceito, mas é que as pessoas não usam os modificadores de luz, que é a parte que modifica a ideia de que o flash é flash, de que ele tem um look que a galera não costuma gostar. É óbvio, você está acostumado com flashes pequenininhos de celular. Quando tu vai para o flash de estúdio, tu pode usar. Dish, né? Tu tem Beauty Dish, tu tem softbox, tu tem diferentes maneiras de tu modificar, às vezes até mesmo rebatendo com uma parede clara, ou não, se a parede tiver uma cor diferente. Sim. Enfim, essa é a parte interessante para mim, no caso. É pegar as cores, trabalhar as cores gel, né? O gel diferente. É uma coisa que eu acho que o fotógrafo tem um pouco mais de receio, aí ele cria barreiras, e aí eu estou brincando de ser um pouco psicólogo agora. Ele cria barreiras, eu sei porque eu já passei por isso, ele cria as barreiras, cria as regras e dá uma desculpa. E aí ele dá a desculpa de que eu não gosto do look, eu não gosto do estilo. Tudo bem, é óbvio que ele pode preferir uma luz natural, não tem problema nenhum, claro. Mas um pouco disso é a vulnerabilidade, que ninguém quer estar. Ninguém quer estar vulnerável. Ele tem que se desafiar. Ele tem que passar por aquilo. Exatamente. Eu também concordo plenamente com isso que tu estás falando. E tem alguns assim, filmes marcantes, assim, até que tu pode dar de exemplo, assim, assistam esses filmes desse diretor? Particularmente não, cara, mas assim, o que acontece é o seguinte, ajuda muito você não ser vidrado só num gênero. Sim. Demais. E começar a enxergar o cinema com ar fotográfico. Porque aí é muito óbvio, inclusive. É bem óbvio. O Blade Runner que eu vi, eu fiquei... É maravilhoso. Aquilo é maravilhoso. Esse último, o Blade Runner 2049... A gente nem lembra do que eles falaram no filme. Tem algumas cenas assim que são fotos assim lindas. O Richard Dickinson, que é o cinematógrafo, ganhou o Oscar agora para esse filme, inclusive. Com certeza. É uma das lendas da cinematografia. O que acontece com os gêneros é que é interessante porque tu consegue transpor para o que aquela pessoa quer para aquele ensaio também. Inclusive ensaios comerciais de lojas. Qual é a vibe daquela loja? Ela é uma loja de surfistas? Vamos procurar uns filmes que tenham uma fotografia bacana de praias. Aí dá para implementar naquilo. É interessante nesse caso, porque aí tu sai da ideia de ter que buscar outros fotógrafos ou outras fotografias para te inspirar. Tu te inspira, começa assim no cartaz, mas também tu vai pelo conceito cartaz. do filme. Uma coisa passar, porque o cartaz qualquer tipo de foto, né? Tanto como ensaio, quanto no comercial, quanto no estúdio. Isso, porque o que acontece? O cartaz me chamou a atenção desde quando eu vi uma entrevista de um cara da Netflix que ele explica que até o designer da Netflix, o departamento de design da Netflix, cria cartazes de tamanhos e jeitos diferentes para as plataformas diferentes. Sim. Quando tu abre o celular, tem que ter um outro jeito daquele cartaz, daquele filme, chamar atenção para a pessoa do que na televisão. Eu achei isso bem interessante, porque são detalhes que são no nosso subconsciente, mas quando tu trabalha com aquilo, é bom que seja do consciente, né? Entendi. Então tá, Marcelo, queria que tu desses
Teu Instagram, onde tu pode conhecer, se tem site? Tem o site marcelolobofotografia.com, Instagram é Marcelo Lobo, sem nada, tudo minúsculo, tudo junto. E no Instagram, 98% é profissional, tem um pouquinho de opinião aqui, numa coisinha ali, mas eu tento separar um pouquinho as coisas. Tem meus gostos pessoais que às vezes sem querer, quando eu estou muito empolgado, eu acabo postando no Stories se meu time fez alguma coisa, mas é normal, todo fotógrafo quais tem. São os teus planos? Tem algum plano para esse ano? Alguma novidade? Tem. Falaste que quer trabalhar um pouco mais para o cinema mesmo, né? Sim. Não ficar só preso na fotografia. Eu estou numa fase muito importante porque eu estou trabalhando muito para renovar meu equipamento de vídeo e retomar os pacotes de vídeo, porque eu sinto que muita gente tem vontade de fazer uns clipes diferentes para seus Insta, seu Instagram tá diferente, ou então até donos de loja que queiram fazer uma coisa diferenciada, ou para o seu story, ou para o seu... Essa parte de mídia me interessa muito, de social media. Um portfólio em fotografia, um portfólio em vídeo também. Sim, sim. Expandir ele, né? Porque se você for no site, já vai ter lá uma parte de vídeo com tudo que eu já produzi de vídeo, e a ideia é crescer junto a fotografia com vídeo também. Então tá, pessoal, esse foi mais um Foto Conversa. Não esqueçam de assinar o canal, dar o like para me ajudar. E esse foi o Marcelo Lobo, cara que eu gosto pra caramba. Muito obrigado. E até a próxima quarta-feira.